Jonas capítulo 4. Hoje nós vamos terminar o livro de Jonas, né? Lições preciosas que nós aprendemos bastante. Mas é assim, a misericórdia ela prevalece sobre a ira aqui nesta terra, que depois que partir daqui, aí a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Então, enquanto estiver aqui, a misericórdia de Deus, ela sempre vai triunfar sobre a ira para pecadores que se arrependem. Porque esta é a condição para ser salvo. É se arrepender dos seus pecados, confessar que é um pecador, entregar a vida a Cristo, reconhecer que Cristo foi o substituto no seu lugar, ou seja, quem ia morrer era eu e você. O salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados à perdição. Mas aí Cristo veio e tomou o nosso lugar. Eu entro no lugar de vocês para poder pagar a dívida. E todos aqueles que aceitaram o que eu fiz, têm a vida eterna. Então, Cristo veio ao mundo para salvar. Não foi para condenar, mas aqueles que não querem a salvação, só resta uma coisa: condenação. Então a salvação veio para todos, mas nem todos querem a salvação. E quando não se tem um, o que resta é o outro. Só existe salvação e condenação. Quando se rejeita a salvação, o que resta para as pessoas é condenação. É duro ter que dizer isto, mas é a verdade. Agora imagina você tem assim, um profeta decepcionado, irado, estava irado sem causa, decepcionado sem nenhuma causa. Este é que é o problema. É assim, Jonas sabia que a misericórdia de Deus prevalecia sobre a ira. Então ele tentou fugir para Tarsis, pegou o navio errado, pagou o preço, pegou o navio errado para fugir da presença de Deus, para longe de Deus. Ele foi para lá porque ele sabia que Deus iria salvar, ele sabia que a misericórdia de Deus era grande. E se pregasse, falasse para aqueles pecadores, Deus iria salvar aqueles pecadores. Jonas disse, eu vou, por isso que eu fugi para Tarsis. Fugi. Sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Já expliquei a palavra arrependimento na semana passada, né? O que Deus se arrepende? Quando Deus se arrepende é que Deus consola, tem compaixão e sente um pesar. Arrependimento de Deus é isto. Arrependimento nosso é dar meia volta, é voltar ao local original onde estava, aplicada a Adão e Eva. Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden. Para voltar para aquele jardim do Éden, necessita se arrepender e aceitar o sangue de Cristo novamente, para poder retornar ao lugar original que Deus queria os homens. Deus não queria a morte de ninguém. Mas Deus deu uma ordem assim: no dia que comerdes, certamente morrerás. Ultrapassou é morte. Você acha que Deus quer a morte desses pecadores que estão aí? Nós somos pecadores também, porque se o cara fala isso aqui, aí vai surgir um monte de comentários dizendo, você não é pecador não? Vai um monte chegar lá perto de mim, você não é pecador não? Mas nós somos pecadores redimidos. Mas vocês acham que Deus quer a morte desse monte de gente aí? Quer não. Deus quer que eles se arrependam. Deus quer que eles entreguem a vida a Ele para poder ser salvo. Mas eles não querem. Como é que Deus vai salvar? As pessoas não querem. Como é que Deus vai salvar? Então Jonas disse, eu sabia. Por isso que eu fui para Tarsis. Tomei o navio errado, paguei o preço, fugi da tua presença, sofri tantas coisas, tempestade, causei tantas coisas, porque sabia que esses pecadores que faziam mal a Israel, o Senhor ia salvar eles. Aí Jonas está virado, sem causa.
Jonas desabafou. Ele fez um desabafo diante de Deus. Como é que a pessoa está decepcionado e está irado porque pecadores foram salvos? Não. Deve-se estar alegre quando um pecador se salva. Ele pode ser o mais rico do mundo, pode ser o maior bandido, pode ser o que não presta nessa terra. Mas se ele se arrepender, deve se alegrar por isto. Vão atacar o profeta Jonas, esses camaradas estão atacando o lembrando, vão atacar o Jonas. Jonas estava irritado, decepcionado com Deus, porque pecadores foram salvos. Todo homem nesta terra tem suas falhas, tem seus erros, e Deus não escondeu erros e falhas de nenhum homem nesta terra, para que os homens não colocassem foco no outro homem. Imagina um bando de pecadores, comedores de angu, de feijão com arroz. As pessoas idolatram, e se não tivesse nenhuma falha? Aí é que eles idolatravam mesmo de verdade. Aí é que eles avançavam em cima para idolatrar, para fazer daquela pessoa um Deus. Que a gente está vendo pecadores aí, pastores aí, as pessoas adorando pastores. Imagina se não tivesse nenhum erro e nenhuma falha. Só quem não errou, só quem não falhou foi Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Isso tem que estar na cabeça de qualquer pessoa. Só quem não falhou foi Ele. Nunca falhou, nunca falhará. Embora a gente às vezes questione algumas coisas, mas nunca falhou e nunca falhará. Aí Jonas estava, vou fazer um desabafo aqui, Senhor. Fui para Tarsis, porque sabia que tu ia salvar esses pecadores, esse povo malvado. Jonas era aquele tipo de pessoa assim, que queria que sua pregação prevalecesse. Ele queria que, ainda 40 dias, Nínive vai ser destruída. Ele queria que aquela pregação dele prevalecesse. Como existem muitos pregadores hoje na terra que querem que sua pregação prevaleça. Mas não é a pregação da pessoa que vai prevalecer, é a palavra de Deus que vai prevalecer. É Cristo que vai prevalecer. Nem eu chegar e dizer o sangue não salva e vai prevalecer o que eu estou dizendo, não. Vai prevalecer o que essa Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Temos a redenção e a remissão pelo sangue, segundo a riqueza da sua graça. O que vai prevalecer é isso aqui. Nem alguém chegar e dizer que minha família vai ser salva, que fulano vai ser salvo, isso vai ser salvo. Vai prevalecer o que a Bíblia diz. Então Jonas queria o seguinte, sabe o que ele queria? Ainda 40 dias e Deus vai destruir essa cidade. Vai. E ele queria que aquela pregação dele prevalecesse e Deus destruísse, o fogo descesse ali. Tanto é que ele subiu, foi lá para o lado do Oriente para esperar o fogo descer. E o fogo não desceu para queimar a cidade. Aí ele se decepcionou. Aí ficou decepcionado. Aí Deus disse: que negócio, que decepção essa tua? Por que está decepcionado? Por que está irado, sem causa? Não tem nenhuma causa para você ficar decepcionado e irado dessa forma. Tem gente que se ira, tem gente que odeia sem causa. Aí está errado, gente. Olha, a Bíblia diz assim, ó, que os irmãos de José odiaram ele sem causa. Quando eu dou motivo para alguém me odiar, aí eu tenho que recorrer, ir lá e ajudar aquela pessoa e pedir perdão. Mas quando eu não dou motivo e alguém me odeia sem ter motivo, é problema daquela pessoa. Estão entendendo? É problema daquela pessoa. Eu não dei motivo para ele me odiar, porque ele está me odiando. A Bíblia diz assim: os irmãos de José odiaram ele sem causa. Sem causa. Não tinha nenhum motivo para poder odiar José. Odiaram. Odiaram a Cristo sem causa também, que era uma figura. Mas odiaram. Aí você tem a Bíblia diz assim, ó. Alguém perguntou assim, se havia contradições na Bíblia, porque a Bíblia diz assim, no Salmo 37 a Bíblia diz assim: deixe toda ira. Mas no Salmo 4 a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Olha, deixe toda ira, mas aqui diz: eu posso irar e não pecar. Eu posso ter alguma ira e não pecar. Por quê?
Porque pecado é incredulidade. Eu só peco se eu for incrédulo. Se eu não crer, eu estou pecando. O apóstolo Paulo repetiu essas mesmas palavras aqui. Numa das cartas ele disse assim, na carta de Efésios ele diz 4,31, deixe toda a ira. E em Efésios 4,26 ele diz, irai-vos, mas não pequei. Como é que é isso? Tenho que deixar toda a ira e eu posso irar. Posso. Quando a Bíblia fala irar, existem duas palavras para ira. Existe a ira, que é como fogo de palha, e existe a ira, que é como toras de lenha, quando você está queimando. Se você pegar um monte de tora de lenha grossa, quinca, e botar para queimar, custa para queimar? Custa. Mas se você pegar um monte de palha e queimar, queima ligeiro? Pronto. Então, irai-vos, mas não pequei, é como fogo de palha. Pode acontecer de alguém irritar você e você se irar, mas seja como fogo de palha, que aquilo passa rápido e você resolve rápido. Agora, se você deixar isto caminhar para ser como fogo de lenha, e aí o apóstolo Paulo disse assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deixa isto prolongar, porque você pode dormir e não acordar, e se estiver com essa ira no coração, é complicado. Então uma pessoa pode irritar eu, irritar você, e às vezes a pessoa se irritar, fica irado. Mas é uma ira que passa rápido, que você não vai cometer nenhum pecado com relação àquilo. Você se irritou. Houve uma causa para você se irritar. Não havia causa para Jonas se irritar. Para Jonas ficar decepcionado. Não havia causa para Jonas se irar. Não havia. Mas ele se irou. Está vendo aqui? Um profeta está virado. Vocês estão entendendo? Então você vai lembrar disto. Se um dia alguém te irritar, você acabar se irritando, se irando, aí você lembra, olha, isso não pode passar daqui. Não posso levar isso no meu coração. Não posso deixar isso caminhar comigo e ficar no meu coração, em hipótese nenhuma, como fogo de palha, queimou, passou, acabou. O apóstolo Paulo disse, irai-vos, mas não pequei. A Bíblia no Salmo 4,4, irai-vos, mas não pequei. Então Jonas subiu para ver a cidade ser destruída, porque queria a resposta do jeito dele. Aí subiu lá, diz assim, que ele pediu a morte, gente. Jonas pediu a morte, porque não queria ver pecadores arrependidos. Como pode isso? Alguém pedir a morte, alguém está decepcionado, alguém está irado, dizer, melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor, fazes bem que assim te ires, não tem motivo para você irar. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Vou para ali, vou esperar para ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Aconteceu, sabe o quê? Dos ninivitas ser salvo. Diz que há alegria no céu pelo um pecador que se arrepende, né? Alegria no céu. E Jonas está virado porque os pecadores se arrependeram. Não, eu não posso estar dentro da igreja e chega uma pessoa se arrepende e eu ficar triste porque aquela pessoa entrou, porque aquela pessoa chegou. Não, tem que ser alegria, porque saiu do mundo, saiu do pecado, saiu do engano. Tem que ser alegria. Então Jonas foi e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Um pé de mamona, que a gente conhece aqui, um pé de mamona. Deus fez nascer para fazer sombra sobre Jonas. E subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa do pé de mamona. Eu vou falar aqui está a boboreira, mas é um pé de mamona. Aí diz, Jonas se alegrou pelo pé de mamona e se decepcionou
por pecadores que se arrependeram. Que coisa, que negócio é esse? Você, camarada, não plantou o pé de mamona, não se esforçou, não regou, não fez nada por aquele pé de mamona, se alegrou por aquilo está ali, mas por 120 mil pecadores arrependidos está virado. Como é que pode? Eu se alegro por uma coisa que não fiz nada por ela, mas não se alegro por aquilo que Deus criou e salvou, porque aqueles ninivitas estão ali. Toda pessoa que está no mundo foi Deus que deu o fôlego de vida a ela. Eu não fiz nada, não plantei, não reguei, não fiz nada. Nasceu uma árvore, eu me alegrei e Deus plantou, trouxe essas pessoas à vida, salvou. Eu vou ficar triste por isso? Era o que Jonas estava. Era triste por isso. Eu sinto mais misericórdia de uma árvore do que um pecador. Aí se alegrou pela árvore que nasceu. Oh, coisa boa, fez uma sombrinha para mim. Aí Deus disse, vou fazer esse camarada agora tomar sol fervendo, para ele ficar inteiro de desmaiar. Mandou um verme lá, uma lagarta, comeu lá a raiz dela lá, tocou lá na mamona, a mamona secou e morreu. Aí ele ficou triste. Aí ficou triste, ficou decepcionado mais uma vez. Aí Deus disse assim, ora, tu fica triste, cheio de misericórdia, por um pé de árvore que tu não plantou, não fez nada por ele. Tu tem misericórdia de um pé de árvore, mas não tem misericórdia de 120 mil pessoas que estão ali para ser salvos. O que virou? É para nos ensinar, sabe o que virou o ser humano? O ser humano está tendo mais compaixão. O ser humano está fazendo mais pelo um cachorro do que pelo outro ser humano. O ser humano faz mais pelo um cavalo do que pelo um ser humano que está passando fome. Os cavalos hoje vivem de luxo, véio. Nem cavalo hoje, tem cavalo aí que é assim, é luxo demais, que dava para sustentar bem 10 famílias só sustentando um cavalo. Aí você não planta uma árvore, não rega, não faz nada, chega ali para você, você se alegra, mas não se alegra pelo pecador que se arrependeu, o pecador que Deus salvou. Aí depois a árvore morre, você tem misericórdia da árvore que você não fez nada por ela, está cheio de misericórdia, com pena da árvore, mas não tem pena do pecador que Deus criou e trouxe ao mundo. Não tem pena das pessoas. Está invertido, gente, inverteu-se tudo. Por isso Deus estava dizendo para Jonas, esse desabafo teu aí, essa decepção e essa ira é sem causa. Não tem nenhuma causa para você estar desse jeito. Para que você está desse jeito? Pedindo a morte. Diz aqui que ele pediu a morte dentro de sua alma. Jonas se alegrou esse tempo por causa... Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ele subiu da alva, a qual feriu a mamona, e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, veio sobre Jonas, ele ficou inteiro de desmaiar, o sol feriu sua cabeça. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Estava com pena da mamona, disse, é melhor me morrer. Isso é um negócio, uma vida dessa. Eu queria que aqueles pecadores fossem destruir tudo. Estou aqui decepcionado com tudo isso, queria morrer. Oxe, pedindo a morte, querendo morrer sem causa, sem ter nenhuma causa, sem ter nada, tu quer morrer. Aí Deus diz, você sente misericórdia de uma árvore, meu filho. E você sente misericórdia de seres humanos. No dia que aquela mulher fez o aniversário da sua cadela, em 1999, uma tal de Vera Loyola, foi o maior escândalo. Gastou milhões e milhões no aniversário de uma cadela. Enquanto uma criança passando fome, pedindo uma comida na rua,
Gasta-se milhões. Na Alemanha, uma mulher deixou toda a sua fortuna para um cachorro. 500 milhões. Que loucura, gente. Quando tem tanta pessoa passando fome, tanta pessoa com dificuldade. Ela já tinha passado a fortuna para o cachorro. Por quê? Porque ela ia morrer, sabe? Aí a fortuna ficaria para o cachorro. Sim. Não tinha filho, não, ia dar tudo para o cachorro. Aí veja só, isso é loucura. O que é que o ser humano se tornou? Aqui está Jonas dizendo assim: eu queria aqueles pecadores destruídos, acabados, aniquilados. Ele não queria ver uma mamona morta de jeito nenhum, mas queria ver os pecadores acabados. Inverteu. Vai criticar Jonas, vocês aí que estão criticando o William Branham, vai criticar Jonas, o que ele fez. Não, é porque quando Deus só envia o homem para o tempo certo. Certo? E quando Deus envia, eles não recebem, porque quando a palavra se torna carne, ninguém quer. Você lê a palavra aqui. Os fariseus liam direto: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quando o homem chegou, que se tornou carne, aquela palavra que era João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aí quando aquela palavra se tornou carne, se tornou um ser humano, aí os fariseus rejeitaram, não quiseram. Jesus disse: fizeram com ele o que quiseram. Entre homem nascido de mulher não existe um mais santo que João. Mas o que fizeram com ele? Rejeitaram e fizeram com ele o que quiseram. Não quer. Aí Jonas estava cheio de misericórdia da mamona e pedindo a morte, porque agora a mamona foi destruída. Aí Deus disse a Jonas: fazes bens que assim te ires por causa da mamona? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Olha mesmo. Tu tá preocupado, tu tá revoltado por causa de um pé de mamona, que tu não fez nada por ele. Porque num dia nasceu e também num dia secou. Tu tá cheio de misericórdia, tu tá revoltado porque o pé de mamona morreu. E se os ninivitas, 120 mil pecadores ali que eu salvei, tu não tem misericórdia? Para nos mostrar que todo homem tem falha, gente. Era um profeta. Você, olhe, a prioridade de Deus é o ser humano, são vidas. Só quem tem alma são seres humanos, animal não tem. Mas chamaram um bando de intelectuais para dar opinião sobre o novo código da lei brasileira. Aí eles queriam botar, sabe o quê? Eles queriam botar assim: se uma pessoa abandonasse os seus pais, velhinho, com 100 anos, pegaria 6 meses de cadeia. Mas se desse um tapa num cachorro, pegaria 7 anos de prisão. Era isso que eles queriam botar. Um cachorro vale mais do que o pai. Se matar o dono do cachorro, pega só 6 meses. Mas se matar o cachorro, pega 7 anos. O cachorro vale mais do que o dono. O cara disse: então é melhor matar logo o dono. O outro foi disse: então é melhor matar logo o dono, só pega 6 meses. Mas é assim, ó, a prioridade, sabe o que é? É fazer do ser humano nada. Fazer daquilo que Deus criou nada. Fazer das outras coisas grande, mas fazer do ser humano que tem alma, que pode ser resgatado, que pode ser libertado, nada. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade do Satanás no inferno, botando na cabeça de homens intelectuais. Fazer do ser humano que Deus criou nada. Se revoltar contra o ser humano,
se indignar contra o ser humano, se irar contra o ser humano, que é o mais importante. Tudo tem que ser feito nessa terra para resgatar um ser humano. É claro que a gente não vai sair dando tapa em cachorro, maltratando os animais. Para quê? É maldade. Vai você ser encontrado com a pena de pavão em tal lugar aí que você pega tantos anos de prisão. Saiu levando o gato. Aí também é loucura também, né? Pra que fazer mal aos animais? Não vai fazer mal aos animais. Mas o animal não pode ter prioridade acima do ser humano. O ser humano está em primeiro lugar. E Deus está mostrando aqui, ó. O ser humano está em primeiro. Principalmente o ser humano arrependido. O ser humano arrependido, ele tem prioridade diante de Deus sobre qualquer coisa. Pode ter o que for, ele tem prioridade diante de Deus. O ser humano arrependido tem prioridade diante de Deus. Deus prioriza quem se arrepende. Aí ele disse, Deus disse assim. Jonas estava observando o seguinte. Jonas não temia a maldade dos ninivitas, mas a bondade de Deus. Por isso que ele fugiu para Tarso. Ele disse, não, eu tenho certeza que a bondade de Deus vai prevalecer sobre a maldade dos ninivitas. Mas tem uma condição que os ninivitas teriam que se arrepender. E eles fizeram. Fizeram com sinceridade de coração, metendo a cara no pó e vestindo pano de saco. Não quero saber o que a pessoa é. Eu quero que ele se converta. Eu quero que meu inimigo se converta. Eu quero que toda pessoa que seja ruim da terra se converta. Eu quero. Para poder entrar debaixo do sangue e ser salvo. Isto é o mais importante para a pessoa. A cidade violenta passou a ser a cidade da humildade e da justiça. É interessante. Você vê que no capítulo 1, quando a gente estudou, diz assim. Diz que assim. Quando Deus chamou, diz, vai a Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A cidade mais violenta, que tinha malícia, que tinha maldade, se tornou a cidade da humildade e da justiça. Pelo arrependimento. O cara pode ser o mais maligno que existe na face da terra, mas no dia que ele se arrepender, ele passa a ser outra criatura. Agora muda tudo. Muda todas as coisas. Então, Deus vai e diz para ele assim, ó, os ninivitas, Deus disse, tivestes tu compaixão da mamona, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, nem numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas. A outra tradução diz 120 mil. Que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais terminam com ponto de interrogação. Deus fosse destruir aquela cidade, ele ia destruir tudo. Ser humano, animal, tudo. Mas o rei deu a ordem. O rei meteu a cara no pó, se vestiu de pano de saco como qualquer um e deu a ordem, os animais também vão jejuar. Para Deus ter misericórdia de tudo. E Deus teve. Aí, ó, ele não sabia discernir nem a mão direita da mão esquerda, nem o mal do bem. Isso ele diz, para uma pessoa ser salva, ele não precisa, como eu falei, saber de hebraico, saber de raiz de palavras, saber disso, daquilo, não. Diga qual o pastor da mensagem que obteve o que Hatmuse obteve. Nenhum. Mas Hatmuse era uma analfabeta, não sabia de nada. Mas obteve o poder da palavra falada. Para a pessoa ser salvo, o que ela precisa é se arrepender, entregar sua vida a Cristo, reconhecer que o sangue de Cristo salva. Não precisa ser intelecto, não precisa saber hebraico, não precisa saber grego. Tem uma pessoa dizendo para mim assim, a pessoa tem que estudar o hebraico para poder entender a Bíblia. Às vezes eu vou buscar no hebraico, vou buscar no grego.
para dar a resposta às pessoas. Como eu fui buscar a palavra ira aqui. Fogo de palha e toras de lenha. A ira que prossegue e a ira que passa. Mas não é necessário isto. Porque Deus não se revela a ninguém por raiz de palavras. Deus se revela por fé. Por isso o profeta do Lembrando, ele ensinou um princípio tremendo. Ele diz, Deus é conhecido pela fé. Não é por raiz de palavra, não é o tanto que você sabe, não é pelo seu intelecto, é pela fé. O quanto você tem de fé é o quanto você conhece Deus. É o quanto Deus se revela para você. É o quanto Deus fala contigo. É pela fé. E outra coisa, Deus estava dizendo para Jonas assim, oh Jonas, esse povo não sabe discernir nem a mão direita da mão esquerda, nem o mal do bem. E tu me conheces, Jonas, e não tem compaixão desse povo. Ora, quem muito é dado, muito será exigido. Jonas conhecia Deus. Jonas não era para agir daquela forma, com desabafo, com ira, com raiva, aquilo, não! Porque ele conhecia Deus, sabia que Deus era misericordioso. E aquele povo não conhecia Deus não, mas quando ouviu falar de Deus só com uma pregação, se arrependeu. Olha, um povo que não sabe discernir quase nada, se arrependeu com uma pregação, e tu que me conhece. Devia estar desse jeito. Não devia estar irado, não devia estar decepcionado, não deveria estar revoltado. A gente tem que ter cuidado nisso, irmãos. De um dia não chegar a se irar, se revoltar ou se decepcionar com Deus. Caminhe, sabendo que às vezes a gente pode até questionar alguma coisa, mas não podemos se irar, nem se revoltar e nem se decepcionar com Deus. Porque senão será o nosso fim. E Deus aqui ensina isso aqui. Não se ire, não se revolte e não se decepcione. Porque Deus sabe o que está fazendo. Vamos ficar de pé? Deus Todo-Poderoso, Tu és a força da nossa vida. Tenha compaixão de nós. Perdoe sempre as nossas falhas quando erramos, falhamos e fracassamos. Isso mostra para nós. Eu não vou me decepcionar com Jonas porque ele fez isto. Eu vou entender que todo homem tem falha. Ele não deixou de ser profeta porque ele teve falha. Todos nós temos falhas. Continuou sendo o profeta Jonas. O profeta a quem Deus nos mostrou que traria o sinal da ressurreição. Então, Senhor, nos ajude a nunca se decepcionar, se revoltar ou se irar contra Ti. Dá-nos força para discernir as coisas quando acontecem. Que o Senhor nos ajude a discernir. E quando não soubermos discernir, apenas crer. Que os ninivitas não sabiam discernir a mão direita da esquerda, mas creram. E foi o suficiente para eles serem salvos. Então nos ajude a ficar quietos. Quando não souber discernir, não se revoltar, não se irar e não se decepcionar, mas ficar quieto. Tenha misericórdia de nós. Ajude a cada um do teu povo e abençoa cada um e fortalece cada um. E se houver um amanhã, que o Senhor cubra cada um das tuas bênçãos, da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua força. Reveste cada um da força do teu poder. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.